O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no, foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante para o outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu, sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, levou-o para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. A chave de leitura para o Evangelho do Bom Samaritano é justamente a rusga, ali o mal entendido que existia entre os judeus e os samaritanos. Porque depois que o reino foi dividido, ficou com a capital do norte em Samaria, a capital do reino do sul em Jerusalém. E a região dos samaritanos, de fato, era uma religião onde cultuava deuses pagãos. Era um lugar de sincretismo religioso, de esoterismo. Na linguagem atual, nós diríamos que era um lugar de contaminação espiritual. E os judeus, sempre zelosos, sempre querendo observar a lei de Moisés, não querendo se misturar com os pagãos, conforme está na Torá, eles tinham a alergia dos samaritanos. É igual você vê lá naquele seriadinho, né? Gentalha, gentalha, era mais ou menos isso. Se o judeu pudesse dar a volta ao mundo para não passar pela Samaria, ele assim fazia. Então essa é a chave de leitura para você entender por que é bom samaritano. E quem que está indagando Jesus? É um mestre da lei. Quem que está perguntando as coisas para Jesus? É um estudioso da lei e das sagradas escrituras.
E esse cidadão, ele está indagando Jesus, não é porque ele é humilde e quer aprender, não. Ele quer pegar Jesus no pulo, porque para os mestres da lei, para os fariseus e os saduceus, Jesus era um impostor. Nunca esqueça disso. A casta judaica, os líderes religiosos judaicos sempre viram Jesus como um louco, como um ralé, como um qualquer um possuído pelo demônio, um homem que quer fazer insurreição, quer fazer baderna, um revolucionário de marca maior. Esse sempre foi o viés, o ponto de vista dos chefes judaicos em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é manso, Jesus é humilde. São Paulo está dizendo aos Colossenses que Ele é Deus de Deus. Antes que todas as coisas existisse, Ele, Cristo Jesus, vamos dizer para os judeus, para os fariseus, para quem tem ouvidos, Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, os visíveis e invisíveis, os anjos e os seres humanos, tronos, dominações, soberanias, poderes, os coros angélicos. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo, isto é, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a plenitude da divindade, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra, os seres humanos, e os que estão no céu, os bem-aventurados e os anjos, e realizando a paz pelo preciosíssimo sangue de sua cruz. Então, se os fariseus, se alguém não sabe quem é Jesus, Colossenses capítulo 1, versículo de 15 a 20, Jesus é o alfa e o ômega, Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, e quando se fez homem, veio a este mundo, foi rejeitado pelos seus, porque Ele não veio com pompas, Ele não veio com poder, Ele não veio para dominar, Ele veio para libertar, para curar, transformar o homem por dentro. E esse mestre da lei capciosamente quer puxar o tapete de Jesus. E Jesus conta a parábola do bom samaritano e diz ao mestre da lei: estava passando um sacerdote, viu o homem caído, não ligou e seguiu. Sacerdote na época é como se fosse o padre hoje. Depois estava passando um levita, viu o homem caído, olhou e seguiu o seu caminho. Levita na época é como se fosse um diácono hoje. Está lá o padre passando com as preocupações corridas da paróquia. Está lá o diácono corrido com seus estudos teológicos, preparando a ordenação. E depois passou um samaritano. Gentalha aqueles que os judeus não gostam nem de olhar para eles. Aqueles que os judeus, se puder desviar 100 quilômetros para não passar lá no território deles, eles preferem. E foi esse samaritano que olhou o homem caído, machucado, espancado, e teve compaixão. Esse samaritano, se fosse nos nossos dias, seria um irmão protestante, ou um espírita, ou de outra religião, de religiões afrodescendentes, coisas que a gente às vezes, nós que graças a Deus somos de igreja, queremos fazer as coisas certinho, né? Queremos viver a vida de oração todos os dias, rezar o terço todos os dias, ouvir a palavra de Deus. Tem gente que lê a palavra de Deus todos os dias, é muito bom, salutar, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem gente que ouve homilias de padres todos os dias,
Tem gente que vem à missa até todos os dias, graças a Deus, graças a Deus. Tem gente que preza pela modéstia, mulheres usando saia, usando véu, homens vestindo modestamente, tudo isso é maravilhoso. Tem gente que estuda a Bíblia, tem gente que estuda teologia, faz curso de teologia, serve na pastoral A, B, C, serve em movimentos, tudo isso é muito bom, devolve o seu dízimo certinho, tudo isso é salutar, maravilhoso, mas nós não devemos fazer uma coisa e deixar de fazer a outra. Não adianta nada a gente rezar demais e amar de menos. Não adianta nada a gente prestar atenção nas minúcias das coisas e ser indiferente com a dor do próximo. E o próximo aqui, meus irmãos queridos, não importa quem seja, preto, branco, rico, pobre, homem, mulher, homossexual, não importa se é islâmico, venezuelano, haitiano, se é muito inteligente, se não tem cultura, não importa. Se for até mesmo um satanista que tiver caído, machucado, nós, como seres humanos, muito mais como cristãos, nós precisamos ajoelhar e ajudar aqueles que precisam. Diz a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 20: quem fizer alguém extraviado voltar ao caminho do Senhor, ensinar a verdade e amar aquela pessoa concretamente, a palavra de Deus diz: a caridade ao próximo apagará uma multidão de pecados. Vou repetir: a caridade com o próximo apagará uma multidão de pecados. Um dia Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena: minha filha, saiba, não podendo fazer nada diretamente para mim, ame ao menos os teus irmãos. Ame os teus irmãos. 1 João capítulo 4, versículo 20: aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e deixa de amar o próximo a quem vê, é um mentiroso e a verdade não está nele. Temos dele este mandamento: aquele que diz amar a Deus, ame também o seu irmão. A gente cresceu ouvindo os mais antigos dizer, fazer o bem sem ver a quem. Vamos repetir juntos? Fazer o bem sem ver a quem. Faça mesmo, se assemelhe a Jesus. Termino, porque no fundo, quem que é o bom samaritano? Quem que é aquele homem caído, jogado pelo caminho? O bom samaritano é Jesus. Esse homem caído, jogado pelo caminho, espancado pelos salteadores, é você, sou eu. Os pecados nos destruíram, os pecados nos derrubaram, nos derrubou, os demônios nos assaltaram, as feridas da vida, os traumas da vida, os traumas de família nos deixaram e nos deixam caídos. Jesus passou na estrada da nossa história, nos colocou nas costas, como bom pastor pega a ovelhinha e levou até a hospedaria. Essa hospedaria é a igreja. Aquele que cuida da hospedaria é o bispo, é o padre. As duas moedas é o Antigo e o Novo Testamento. Esse óleo que é colocado nas feridas são os sacramentos, a unção da misericórdia, o vinho novo, preciosíssimo sangue de Cristo. Esse homem que segue o seu caminho é Jesus, que sobe aos céus, e ele diz: quando eu retornar da minha viagem, eu te pagarei tudo o que tiveres gasto a mais. Jesus vai recompensar todo o amor ao próximo, Jesus vai recompensar toda evangelização, Ele vai enxugar toda lágrima, curar toda ferida, mas agora é momento de fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. João capítulo 6, versículo 63: as minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, nós que queremos ir para o céu, nós que queremos cumprir este mandamento maior, amar a Deus e o próximo,
nós temos esta missão: crer retamente, crer em tudo que professa e ensina a Igreja Católica, e com esse amor que Deus derrama sobre nós, amar todos que estiverem na nossa frente, amar a todos. A Madre Teresa de Calcutá, que dedicou a vida dela inteirinha para cuidar de pagãos indianos, aquela sim foi uma boníssima samaritana. Cristo samaritano, Cristo amigo, Cristo compassivo, Cristo amigo do homem, na Madre Teresa de Calcutá saía pelos poros, e ela cuidava de uma religião hindu, e os hindus diziam: a deusa da caridade está no nosso meio. Encarnou a deusa da caridade na linguagem deles. Um dia o repórter da BBC viu a Madre Teresa cuidando das chagas de um leproso. Depois, na entrevista, disse para ela: Madre, eu não faria isso que a senhora faz nem por $1 milhão. A Madre Teresa sorriu e disse: eu também não, meu filho. Eu faço por Jesus, eu faço porque Ele precisa, mas eu não teria força se não fosse Jesus em mim, se não fosse a Eucaristia, a missa que eu participo, o corpo e o sangue de Cristo que eu recebo. É por isso que eu faço isso. Então, que o corpo e o sangue de Cristo, ao entrar na sua vida, possa te conduzir também àqueles que mais necessitam. E o próximo começa dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Como você precisa ter paciência e misericórdia com aqueles que estão do seu lado. Santa Madre Teresa de Calcutá também dizia: as pessoas difíceis, as pessoas boas, elas merecem o nosso amor. As pessoas difíceis precisam do nosso amor. Criança mais difícil, adolescente mais difícil, senhorzinho, senhorinha mais difícil, gente mais difícil de se lidar. Essas pessoas precisam mais de amor. Se a gente tentar com mais amor, tudo ficará mais fácil. Papa Bento XVI diz: o amor é a única força que transforma este mundo. A única força para transformar esse mundo é o amor. E foi com esse amor de Cristo que constrange que os apóstolos saíram, pregaram, fizeram bem e conquistaram o mundo para Deus. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, e o vosso coração se alegrará. Por isso elevo para vós minha oração neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Deus nunca falha com você. Diga com o Padre: Deus, meu Senhor, Senhor Jesus Cristo, Ele nunca falha conosco, Ele nunca falha comigo, sou eu que falho com Ele. Senhor, ouvi-me, pois suave a vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor, com grande amor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor, que vosso auxílio me levante, Senhor. Levante dos salteadores, que são os demônios, das feridas do pecado, e cantando eu vos louvarei o vosso grande nome, agradecido exultarei de alegria. Humildes, humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, não é só hoje, todos os dias, pois nosso Deus atende a prece de seus pobres. Deus ouve a sua oração, Deus ouve a nossa oração e atende os nossos pedidos, e não despreza o clamor dos seus cativos nesta terra, nesse vale de lágrimas. Sim, Deus virá, o bom samaritano voltará para recompensar, para dar conforme as obras de cada um. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo a cidade de Judá,
a descendência de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor, dentro dela fixarão sua morada. Que Deus tenha misericórdia de nós, e com essa misericórdia que a gente recebe, nós devemos também ser misericordiosos com o próximo. Lucas 6, versículo 37: sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.